Pão é um excelente alimento, top alimento, bom para nutrição, ganhar massa, perder gordura. Mas por que será então que o pão é tão criticado hoje em dia? Será que tem diferença nos tipos de pão? Como que a gente pode obter os benefícios do pão e evitar os prejuízos? Nesse vídeo eu quero discutir justamente isso com vocês, porque aqui em casa a gente come muito pão. A gente faz pão aqui, a gente não, né? Minha esposa. A minha esposa faz pão aqui umas 2 vezes por semana. E o pão ela faz aqueles pãozão, dá uns 3 pãozão a receita dela. E a gente dura uns 3, 4 dias, por isso que 2 vezes por semana tem pão aqui em casa, então tem pão todo dia. E sempre quando. Sempre não, de vez em quando ela faz e sai aquele pãozão bonitão, cheirosão, às vezes eu tiro foto, posto, e aí sempre gera esse questionamento. Mas você come pão? Pão faz mal, pão inflama, pão isso, pão aquilo. Sempre vem essas dúvidas, esses comentários, e eu quero esclarecer isso aqui. E o primeiro passo que eu quero trazer para essa discussão é a questão do design de tudo que a gente fabrica. Então, quando a gente compra algum produto, quando a gente compra algum equipamento, vem lá o manual de instruções. Sei lá, você comprou um micro-ondas, vai falar, esse micro-ondas tem que ser ligado no 127 volts, não pode ligar no 220. Esse micro-ondas você tem que limpar ele dessa maneira, você tem que usar esses produtos, não pode usar aquele. E para qualquer coisa, você comprar uma máquina de lavar, vai falar, máquina de lavar, qual que é a voltagem, quantos quilos de roupa você pode pôr, que tipo de sabão em pó você pode pôr, aonde põe. Um carro, você compra o carro, tem um manual do usuário. Furou o pneu, eu ia falar assim, um macaco tem que ser colocado aqui, não pode ser colocado ali. O carro, você tem que fazer revisão de tanto e tanto tempo, você tem que é, colocar tal combustível. Qual? É álcool, é gasolina, é diesel, é gás, ele é elétrico. Então, cada equipamento que a gente compra tem um manual de instrução. Por quê? Porque quem projetou aquele equipamento provavelmente sabe como que ele funciona, o que pode, o que não pode, o que prolonga a vida útil, o que faz aquele equipamento a gente conseguir extrair a melhor potencialidade daquele equipamento. E quando a gente para pensar nas coisas que a gente fabrica é assim, quando a gente para pensar no design inteligente de Deus, nós fomos feitos por Deus. E Deus sabe, Ele fez a gente. Se a gente, que é ser humano limitado, sabe como devemos tratar as nossas pequenas criações, nossos pequenos equipamentos, quanto mais Deus, que sabe de todas as coisas, vai saber o que é bom para a gente e o que não é. O que prolonga a nossa vida útil, o que não prolonga, o que otimiza a nossa vida, a nossa saúde e o que destraga ela. E aí, quando a gente começa a pensar sobre essa perspectiva, né, às vezes pode parecer aqui um pouco teológico, mas parta aqui desse pressuposto. Parta aqui desse pressuposto para você entender o raciocínio. Se a gente parte do pressuposto, então, que Deus fez a gente e que Deus sabe da forma como Ele projetou o que a gente precisa, o que a gente não precisa, o que pode, o que não pode, e a gente vem, então, para a palavra dele, que é a Bíblia, e a gente vai perceber o quê? Que, do suor do teu pão, do suor do teu rosto comerás o pão. Jesus é o pão da vida. Jesus multiplicou pão e peixe. Jesus partiu o pão e disse, tomai todos e comei, esse é meu corpo, que é dado por vós. A gente tem várias menções sobre o pão na Bíblia. O pão, ele na Bíblia, ele assume vários significados. Quando a gente ora o Pai Nosso, a gente fala, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Então, se o pão fosse tão assim maléfico, igual é pregado hoje em dia, se ele fosse tão problemático, se ele fosse tão demoníaco assim, igual hoje em dia, dependendo da vertente, né, as pessoas demonizam tanto o pão, se o pão fosse tão ruim assim, será que Deus que nos fez, que nos projetou, que sabe o que pode, o que não pode, o que faz bem, o que faz mal, o que funciona melhor, o que funciona pior, colocaria tanto assim a palavra pão na Bíblia, com tantos significados? Será que Jesus é seu pão da vida? Será que na oração do Pai Nosso a gente vai falar o pão nosso de cada dia nos dai hoje? Será mesmo? E quando a gente para refletir isso, a gente percebe que na verdade o problema é que existem dois tipos de pão. O alimento pão e o produto alimentício pão.
E qual que é a diferença básica? A diferença básica é que o alimento pão, ele te nutre. O alimento pão, ele consegue satisfazer as suas necessidades nutricionais, até naquelas que a gente ainda nem conhece. O produto alimentício pão não. O produto alimentício pão, na verdade, o viés dele é um viés humano, é um viés da ganância. Ele quer o quê? É ser gostoso mais do que nutritivo. Ele quer, na verdade, é ter escala. Ele quer fazer muito, porque fazendo muito, vendo muito. Ele quer ficar com gosto que engana o seu cérebro com alguns receptores químicos, de tal forma que você come, mas não se satisfaz. Engana o seu cérebro. Para quê? Para você poder comer mais. Para você poder comer mais, porque você comendo mais, você vai comprar mais. E aí vão lucrar mais. Quer que o pão não estrague, ou que ele dure mais tempo na prateleira. Porque durando mais tempo na prateleira, eu facilito a minha logística e tenho maior lucro. Quando a gente começa a perceber então que o produto alimentício é mais voltado para a ganância do homem do que para a nutrição, a gente consegue então começar a entender a diferença. Que o produto alimentício, o pão, ele sim é o problemático. Porque ele não está focado na nutrição do homem. Ele está focado na ganância, ganhar dinheiro. Está focado na escala, está focado em não perder, está focado em enganar o nosso cérebro para a gente ficar comendo mais do que a gente necessita. Já o alimento pão é um alimento que está primordialmente feito ali para a gente se nutrir. Se nutrir é na nutrição que a gente ainda não consegue nem entender por completo às vezes. E qual que é então como que a gente consegue entender o que é o pão e o que é o produto alimentício pão? Basicamente, tudo aquilo que Deus fez na natureza para a gente consumir é bom. Tudo que Ele fez e nos deu para consumir. Tudo que Ele fez e nos deu para consumir é bom. Por quê? Porque Deus sabe que a gente precisa ter lá no nosso íntimo da nossa célula, na nossa célula para a nutrição. A gente sabe o que precisa. E Ele não apenas sabe como precisa, Ele sabe quais são as combinações dessas coisas tem que ter da maneira que vai nos nutrir melhor. Então a gente observa já que vários suplementos aí, várias vitaminas, minerais, etc., consumidos separados, eles não fazem o mesmo efeito quando consumido no alimento, porque no alimento tem ali toda uma arquitetura de outros elementos que fazem aquela vitamina, aquele mineral, aquele nutriente ser absorvido de maneira mais eficiente. Então, na natureza já está tudo isso arquitetado, já está tudo isso estruturado para a gente poder comer e ter a melhor absorção dos nutrientes nas proporções adequadas, de maneira que otimiza o nosso metabolismo. Então, via de regra, tudo que Deus fez e nos entregou para consumir é bom. Aquilo que o ser humano modificou, aquilo que o ser humano colocou à ganância, provavelmente não é bom. Tem certas coisas que são boas, mas provavelmente a maioria não é boa. Ah, mas o pão é feito pelo homem. Tá, calma, vamos lá. Tudo aquilo então que Deus fez e nos entregou, que a gente consegue de maneira ancestral manipular e fazer receita, é bom. Então vou dar um outro exemplo. Pensa, por exemplo, na dicotomia aí, manteiga e margarina. A manteiga, desde a fundação do mundo, é possível fazer. Você pega lá o leite, bate o leite e faz manteiga. Você não precisa de tecnologia nenhuma para isso. A margarina, ou o óleo de soja, ou o óleo de sementes, no modo geral, você precisa de quê? Você só pode fazer depois da Revolução Industrial. Você precisa de altas pressões, altas temperaturas, solventes químicos, todo um processo industrial para você poder conseguir fazer o óleo de semente. Esse óleo de semente só é possível consumir ele agora. Os nossos antepassados não tinham a possibilidade de consumi-lo. Então, nessa perspectiva, me parece que a manteiga é mais saudável que a margarina. E aí vão ter aí a briga, né? Vai ter grupos aí de estudiosos que vão falar que é manteiga, grupo de estudiosos que vai falar que é margarina, mas por essa questão, essa cosmovisão, dessa premissa que eu estabeleci aqui no início desse vídeo, que Deus criou todas as coisas e viu Deus que o que Ele fez era bom, a manteiga é melhor que a margarina. Então, a gente vai começar a trazer um ponto aqui. O pão é feito com manteiga ou é feito com óleo vegetal? Já é um critério. Mas não só isso. Então, quando a gente pega a receita de pão, ela é possível fazer do modo ancestral? Na época de Jesus lá, era possível fazer esse pão?
Como é que a gente vai saber isso? Vendo os ingredientes. Aqueles ingredientes que existem ali são ingredientes que existiriam na época de Jesus, existiriam na época de Adão e Eva? Se sim, beleza. Esse pão então é um alimento, porque ele foi feito a partir de alimentos. Os alimentos que Deus fez, a gente processou de maneira minimamente tecnológica e conseguiu produzir um alimento, um outro alimento. Agora, a partir do momento que a gente pega ali uma embalagem de pão que tem lá vários e vários e vários e vários nutrientes, vários e vários e vários compostos químicos que só são possíveis de serem produzidos após a Revolução Industrial ou após grande revolução tecnológica, esses aí já são produtos alimentícios, porque eles não são feitos apenas de alimentos. Eles são feitos também de alimentos misturado com essa química, misturado com essas outras coisas que talvez a gente nem poderia chamar de alimento, como os óleos vegetais. E a partir disso se produz algo que até é comestível, mas não é tão bom assim para a saúde, às vezes é até prejudicial. Então, basicamente, o alimento, que só tem alimento na sua formulação, continua sendo um alimento. O produto alimentício, ele se torna produto alimentício quando a gente começa a colocar essa química, quando a gente começa a colocar esses produtos que só são possíveis de existirem após a Revolução Industrial. Eles não eram possíveis de existir na época de Jesus, na época de Adão e Eva, por exemplo. Possíveis eram, né? Porque Jesus pode fazer qualquer coisa, podia fazer um milagre e criar eles. Mas eu estou falando assim, de maneira natural, eles não existiriam. Só existiriam depois dessa revolução tecnológica. Então essa é a distinção do alimento pão para o produto alimentício pão. E nesse contexto desses dois tipos de pão, a gente observa que o alimento pão, então, é o alimento que te nutre. É um alimento que é feito a partir dos alimentos que Deus deixou para a gente e que, conforme o seu design inteligente, ele sabe do que o nosso corpo precisa, o que a gente pode, o que a gente não pode, o que potencializa nossa nutrição. Esse alimento pão é um alimento bacana, esse que eu estou falando, que é um dos tops alimentos para a gente consumir. O produto alimentício pão, realmente, esse já não é tão bom. Esse, na verdade, faz até mal. Esse faz jus a tudo que se critica hoje do pão, que se demoniza hoje do pão. O produto alimentício pão, ele faz jus... Ô, Siri! Ele faz jus a essa crítica. Dito isso, né, a gente já sabe então como diferenciar qual pão que presta, qual pão que não presta. Basta a gente ver a lista de ingredientes e imaginar se todos os ingredientes existiram ou eram possíveis de existir na época de Adão e Eva, na época de Jesus, então é um alimento bacana. Se não, não é um alimento bom. E então concordo com a conclusão que se você quer ter saúde, você deveria evitar o produto alimentício pão e passar a comer o alimento pão. O pão que eu posto nos meus stories é o alimento pão. Ele é feito aqui em casa com apenas ingredientes naturais. Minha esposa pega os ingredientes naturais e faz o pão de maneira artesanal, de maneira ancestral, uma receita ancestral. Esse pão é bacana. Se você quer ter saúde, você come esse tipo de pão. Então, se você não tem condição de fazer, se você não quer fazer, enfim, não tem tempo para fazer, aí talvez seja interessante você evitar o pão, porque se você ficar comprando pão feito no mercado, talvez você não vai conseguir achar um pão aí artesanal sem esses ingredientes aí não alimentícios. Então, talvez seja melhor evitar o pão. Agora, se você quer comer o pão, você gosta do pão, sugiro você começar a fabricar em casa. Ou conhecer alguém, né, que fabrique e, às vezes, pedir para a pessoa compartilhar aquele pão com você, para você poder comer um pão mais saudável, um pão que não vai te trazer tantos problemas igual esses pães disponíveis aí no mercado de hoje em dia. Lembrando que, para a gente ter saúde, um dos pilares interessantes é a alimentação, mas outro pilar muito importante é um contexto de atividade física. E se você quiser conhecer o meu protocolo de treino, que é o protocolo soviético, que eu uso tanto para força, quanto para hipertrofia, quanto para performance, treinando em casa ou na academia, vou deixar aqui o link na descrição, no comentário fixado. E se você gostou desse vídeo,
Curte, dá um joinha aí, se inscreve no canal, já compartilha esse vídeo com aquele amigo que adora o pão, ou com aquele outro amigo que fica demonizando o pão. Compartilhe com eles aí, vamos acrescentar essa discussão. Deixe aqui nos seus comentários suas dúvidas, sua sugestão, se você concorda com isso, se você não concorda, se você tem uma outra visão e quer engrandecer aqui essa discussão, vamos juntos discutir de maneira respeitosa e engrandecer o nosso conhecimento. E se você quiser conhecer uma técnica para você poder treinar mais, com menos desgaste e tendo mais resultado, eu vou deixar no card aqui também a técnica do estudante. É uma das técnicas que eu uso para conseguir treinar com menos desgaste e mais evolução. É isso aí, muito obrigado pela atenção, tamo junto e até a próxima.